Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer, né, estarmos aqui reunidos para o estudo da primeira obra da doutrina espírita, de cunho filosófico, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é composto por 4 partes. A partir dele, houve desdobramento dos outros 4 livros do Pentateuco, que complementam os conhecimentos doutrinários, a saber, da parte primeira das causas primárias, que é uma parte mais científica, né, e filosófica, originou-se a Gênese. Ela vai da questão número 1 até a 75A. A parte segunda, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que trata da mediunidade, originou-se o Livro dos Médiuns, que vai da questão 76 à questão 613. Da parte terceira das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, surgiu. E ele é retratado das questões 614 a 919A. A última parte, a quarta, das penas e gozos futuros, originou-se dela o céu e o inferno. E ela é tratada das questões 920 a 1019. Há ainda, meus irmãos, obras póstumas, publicadas a partir de escritos, né, deixados por Kardec. Fiquemos em paz, com a mente aberta para os conhecimentos que serão passados inicialmente pelo nosso irmão Paulo. Paulo, meu irmão, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo pela questão 132 do livro dos Espíritos, cujo tema vai tratar da finalidade da encarnação. Para que é e por que é que a gente precisa encarnar? Se Deus nos criou como espíritos, como energias livres, qual a necessidade de assumir um dos estados, de se vestir, digamos assim, de um dos estados mais densos da matéria? E o Carmélio nos ajuda, com a sua palestra sobre desdobramento, a entender que no universo todos nós somos separados em função das energias espirituais que temos, que formam os nossos diversos corpos, como se falava antigamente, campos, como traz a ciência hoje. E o conceito de corpo setenário, de campos setenários. Somos 7 campos de energias que se interperpassam, porque tem vibrações, porque tem energias, porque tem frequências diferenciadas. E por isso, nessa condição de estarem em condições diferenciadas, podem ocupar o mesmo espaço, sim. Porque a densidade desses campos são diferentes. A densidade significa que alguns campos ou corpos têm os seus elétrons espirituais mais afastados uns dos outros.
existe mais espaço. E nesse espaço, que teoricamente é vazio, existem outros níveis de energia. E aí Kardec faz a primeira pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Primeira regrinha que eu falei com vocês no início do estudo do Livro dos Espíritos, onde a gente vê escrito Deus, a gente troca por leis de Deus. Porque aqui as 3 primeiras palavras já nos soam absurdas. Deus a impõe. Deus não impõe nada a ninguém. Nós temos livre arbítrio. Mas as leis de Deus, essas, até Jesus falou, e serão cumpridas até o último tio, até o último iota. Então, as leis de Deus impõem com o fim de levá-los à perfeição. A gente precisa vir ao corpo para poder, pelo menos, ser um espírito puro da Terra, que é um mundo de segunda categoria. E para que isso? Simplesmente pelo fato de que, quando nós estamos nas colônias espirituais, nós estamos com aqueles que são iguais a nós. E é muito fácil lidar com quem é igual a nós. Vamos exemplificar aqueles que se recordam da sua casa espírita. É meu irmãozinho para lá, é meu amorzinho para cá, é abraço aqui e por trás. Lembramos aqui o livro, o romance, a história, que é a história real de muitas casas. Aconteceu na casa espírita. Então, nós precisamos estar aqui na Terra, porque o corpo físico nos iguala. Pobres, ricos, pretos, amarelos, aqueles que têm time A ou time B, que têm preferência sexual X ou Y, que na política preferem esse ou aquele. Estamos aqui para conviver, aprender a conviver. E muitos de nós não está aprendendo. Continuamos pecando, continuamos errando, como em muitas encarnações anteriores. Para uns é uma expiação, e para outros é uma missão. Aí você, depois de frequentar todas as escolas espirituais lá que o Carmélio falou para a gente, nosso lar, né? Bate no peito e fala, agora eu posso. E dá essa prova aí que eu tiro de letra. Eu já estou craque. Já sei tudo. Já li o Evangelho 10 vezes, já li o Livro dos Espíritos 50 vezes, já li toda a doutrina espírita, já li a Bíblia, já li os conhecimentos orientais. Me manda que eu vou. E chega aqui na hora da prática, na hora da dor, na hora do sofrimento, não aguenta.
E aí Deus, extremamente misericordioso, fala lá no centro da nossa consciência. Volta outra vez. Reencarnação. Volta outra vez. Até aprender. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E aí vão dizer, o espírita é masoquista. Ele acha que deve sofrer. Será que é assim? E aí a gente coloca e pergunta, qual é a diferença entre dor e sofrimento? A dor, todos nós a temos. O sofrimento é a maneira, é a forma pela qual sentimos a dor e enfrentamos a dor. Uns sofrem muito, muito mais do que outros. Porque ainda não entenderam que a dor é educativa. A dor é um chamamento da lei de causa e efeito para que não erremos mais. Não peguemos atalhos. Não tentemos enganar as leis de Deus, porque elas estão na nossa consciência. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E isso aqui é belíssimo. Nós somos co-criadores. Deus nos outorgou esse poder como seus filhos. Nós temos tarefas na construção de um novo pensamento, de uma nova sociedade, de um novo mundo. E precisamos parar de ficar acusando os governantes, os outros, enquanto que nós não fazemos nada. Não me interessa se quem deveria dar o exemplo não dá. Vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. É pouco? Sim. Pode parecer pouco, mas isso depende apenas da visão que temos do mundo. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens da lei de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, que ele também pode progredir. Então, Jesus, quando encarnou, ele progrediu? Sim, claro, muito. Jesus é o governador planetário de um planeta de provas e expiações. E como será um governador planetário de um mundo celeste? Jesus tem o que evoluir?
Claro que tem. E o próprio Jesus falou: aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, fará as obras que eu faço e muito maiores ainda. Comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, se o nosso irmão passa fome, é porque é karma dele? Não. É porque o nosso egoísmo é muito maior. Questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Da encarnação? Ou só aqueles que erram? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, e não podemos jamais duvidar disso, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. Ou seja, a espiritualidade não responde bem o que Kardec quer. Porque Kardec, inteligentíssimo, tenta pegar a espiritualidade numa pegadinha. E a espiritualidade responde que não há favorecimento nem a quem é bom e nem a quem é mau. O que existe é uma lei de causa e efeito, é uma lei de mérito adquirido. Quem tem mérito, progride, evolui, cresce, melhora. Quem não tem mérito, estaciona. Simplesmente isso. E a última questão, 133A. Mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Aí, traduzindo no bom malandrês, se fazer o bem não me dá nada, por que eu tenho que encarnar? Aí é uma questão de princípios, de caráter e de vontade de ser feliz verdadeiramente mais rápido. Quem tem fome tem pressa. Quem tem um espírito angustiado também tem pressa. Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente consequência da imperfeição do espírito, senhor Kardec. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, um pouquinho de cada uma para todos nós, né? Ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Defeitos de caráter. Defeitos de falta de entendimento da lei de Deus, que trazem a cada um, conforme as suas obras, que trazem a cada árvore
como Jesus falava, não podemos colher maçãs em pés de laranja, não poderemos colher laranjas em macieiras. Boa noite a todos, meus irmãos. Agora nosso irmão Sérgio vai dar continuidade. Vamos lá, Sérgio? Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês nesse nosso querido estudo do Livro dos Espíritos. Vou começar agora com do capítulo 2, a parte 2, da alma. Por favor, parece que é muito fácil, mas não é. Então, eu posso, por favor, ser interrompido a qualquer momento para o esclarecimento maior de alguém. Fiquem à vontade. Eu vou ler 2 questões em sequência, porque elas nos colocam já numa posição de entendimento. Questão 134. O que é a alma? Resposta dos nossos amigos espirituais. Um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. Questão 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Resposta. Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Respondem os espíritos. Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Antes da 135, vamos ver essas 3 questões. Então, o que é a alma? Todos nós sabemos e dizemos assim: alma é um espírito encarnado. Bom, lá do começo a gente aprendeu que, simplificadamente, nós temos matéria, espírito e Deus. Então, não sendo a matéria, sendo então a alma, ela teria que ser exatamente sinônimo de espírito. Mas essa utilização de uma outra palavra para quando o espírito encarna tem que ter mais algum sentido. Tem que ter mais algum sentido. Vamos nos lembrar do seguinte: como é, então, a vinda de mais um espírito a este planeta? Se o perispírito, e, portanto, o espírito, ele é modelador do corpo físico, e o perispírito, depois nós vamos tratar dele, envolve o espírito, quando há a fecundação, óvulo, espermatozoide, há a presença do modelador do corpo físico, que é o perispírito e o espírito, que caracteriza a vida. Não é o perispírito, é a presença do espírito. A partir daí, ele é chamado de alma. Uma alma está germinando ali, uma vida para este planeta está surgindo, porque a vida já lá está. E esta é a razão, por exemplo, da questão do aborto, a discussão do aborto com a ciência, 1, 2, 3 meses, e nós, na nossa doutrina, já sabemos que a vida já está lá, né? Então, há uma discussão, o coração, quando ele está sendo feito, quando é o cérebro formado, ou quando isso, aquilo, ou tantos meses, nós já temos aí uma questão, né, que nos leva a esse entendimento do porquê da doutrina considerar essa questão do aborto. Muito bem. Este espírito, ele virá com o véu do esquecimento, mas ele virá com suas potencialidades. Então, usando uma linguagem muito corriqueira para a Joana de Ângeles e para aqueles que estudam um pouco da psicologia
analítica, a psicologia junguiana, esse é um exemplo que o Jung gosta, né, muito, que é o seguinte: nós somos como a semente do carvalho. A potencialidade, ali na semente já está a potencialidade do carvalho. Nossos pais, nossos cuidadores, serão os jardineiros que irão nos ajudar, não só fazendo o seu trabalho de polimento e retirando os nossos espinhos, como também nos ajudando a pôr para fora potencialidades que nós já adquirimos positivas ao longo das nossas diversas encarnações. Então, os espíritos dizem o seguinte, que a alma, que é o espírito já no invólucro carnal, ele vem para purificar-se e esclarecer-se. Ou seja, aprender e praticar. Ninguém vai se purificar em uma caverna ao longo de 30 anos no alto de uma montanha. O esclarecimento e a purificação, o entendimento, ou seja, a aplicação da caridade, o entendimento do amor ao próximo dentro das nossas limitações, como dizem os budistas, ele não ocorrerá no alto do templo. Ele vai ocorrer no mercado de peixe. É no dia a dia. É no contato com o outro que nós assim vamos fazer. Então, veja só. Se nós formos buscar, por exemplo, na corriqueira fala, nas expressões da nossa língua, que é bastante, língua portuguesa, que é bastante rica, nós vamos ver, por exemplo, coisas desta ordem. Fulano está com a alma lavada. Né? Estar com a alma lavada, em linhas gerais, é estar em paz consigo mesmo. Então, é essa essência dentro de nós, que é o espírito, mas que ganha este nome de alma por nós estarmos aqui nesta situação, nós estamos com, por exemplo, a alma lavada. Por quê? Porque é lá que está, que se nós temos o genuíno sentimento que nós possuímos. Tem uma música do Tom Jobim, que ele diz assim, minha alma canta. Isso é de uma beleza extraordinária, isso é uma imagem extraordinária, porque o que canta dentro dele, que está alegre quando ele volta ao Rio de Janeiro, né? Chama-se Samba do Avião, minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, é o todo dele, é a essência dele, sabe? É a realidade, é a verdade dele. Não é a persona, não é a figura. É algo que vem de dentro. Da onde? Do espírito. Ou melhor dizendo, já que ele está aqui, vem da sua própria alma. Então, esta uma explicação que os amigos espirituais querem trazer. Não é só uma troca de nomes, é uma situação em que o espírito se encontra e eles acharam por bem nominar como sendo a alma. Mas são sinônimos. E aqui a gente já percebe claramente, nós já sabíamos disso até nas definições, neste processo evolutivo, os espíritos precisam, nós sabemos disso, de aprendizado e purificação. Né? E aí eu lembro aquele aspecto que é o seguinte, o que é o aprendizado? Né? O aprendizado é nós, a cada momento, no nosso processo evolutivo, com a aplicação desse aprendizado, é nós, cada vez mais, estarmos interagindo com o saber já existente. Porque o saber, a verdade, o caminho, a vida, eles já acontecem. Por quê? Se Deus é perfeito, o saber já existe. É o saber divino. Nós, então, estamos aqui para irmos num processo de aprendizado do que já existe. Nós é que vamos entendendo aquilo que já acontece. Então, com o correr do tempo, tal e qual crianças, nós vamos entendendo o que pode fazer, o que não pode fazer. Já não coloca mais o dedinho ali para levar o choque.
já não bota a mão no fogo. E vamos aprendendo. Por quê? Este saber já acontece. Então, a gente não deve perder de vista esse aspecto. O saber já é, ele já está. Nós vamos cada vez mais entendendo. E esse entendimento vai nos esclarecendo, mas não é suficiente. É por isso que a alma vem também para se purificar. E como é que a gente vai se purificar? Não é se isolando. É na vida, é no dia a dia, é no mundo. Uma bela palavra para isso é individuação, que não é individualidade. Individuação é o sujeito se saber inteiro, se saber único, mas saber também que ele está em sociedade. Por que ele precisa se saber inteiro e se saber único? Porque ele precisa, segundo o Senhor Jesus, amar a si mesmo. Então, me amando, é que eu vou querendo cada vez mais fazer o meu progresso. E amar a si mesmo, considerando o outro. Não é um narcisismo, né? Não é um egocentrismo. É um amar-se para que aquele amor que você tem, não egóico, mas o amor, ele possa transbordar. Para que possa você, então, dividi-lo com o outro. Até aqui, tudo bem? Alguma colocação que queira se fazer? A pergunta 135 é a seguinte: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? E os amigos espirituais respondem: há o liame que une a alma e o corpo. Há um liame que une a alma e o corpo. Então, entre a alma e o corpo, onde a alma está mergulhada, como alma, ou seja, o espírito, centelha divina, tudo ali mergulhado, né? Há um liame semimaterial. Qual é a natureza desse liame? 135A, semimaterial. Por que ela é semimaterial? Porque se eu tenho, lá na divisão que eles fizeram simplificada para o nosso entendimento, espírito e matéria, se eu tenho alguma coisa que vai fazer essa transição, ela precisa ser, simplificadamente, semimaterial. Por quê? Ela tem uma parte material para a conexão com a matéria e uma parte espiritual para a conexão do espírito. É uma transição. E aí ele, usando a nossa terminologia pobre, ele fala: a natureza desse liame é semimaterial. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, só o corpo nada adianta, precisa da fluidez do princípio vital ali para que seja ele animado. A alma, o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E terceiro, e aí ele vai usar a palavra que ele tirou da botânica, fez uma associação com o perisperma, que é o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, então ele não está fugindo daquela divisão, que serve de primeira envoltória ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto e a semente, a polpa e a casca. Pequenas observações. Kardec não fala de duplo etérico. No Livro dos Espíritos, você não vai encontrar o duplo etérico. Ele não fala. Está vendo? Ele fala em corpo, perispírito e a alma, né? Do mais denso para o outro. Corpo, perispírito e alma. Esse liame é o perispírito. E uma outra coisa que mais tarde nós vamos conversar a respeito é que é o seguinte: o perispírito,
Porque, veja só, o que Kardec chama de perispírito, lá no Oriente, eles vão dividir em vários corpos, uma cebola, com aquelas suas cascas e tal. Então, 7 corpos, né? Mental inferior, mental superior, búdico, átmico, né? Corpo denso, duplo etérico, perispírito, mental inferior, mental superior e assim sucessivamente. E aí eu já, fazendo um spoiler, vou dizer o seguinte: o perispírito, como ele é o modelador do corpo físico, e nós, nos planetas que viemos a habitar, nós teremos que ter compatibilidade da vibração e da materialidade daquele planeta, o perispírito é mutável. Porque para ele ser modelador, ele tem que ter correspondência para poder lançar mão deste modelador com o corpo físico daquele planeta, daquele estágio. Deu para entender? Se eu vou mudar o meu corpo físico, o modelador tem que mudar. Mas tem uma parte dele, agora eu vou fazer aqui uma elucubração, tem uma parte dele que tem que ficar intacta. Por quê? É a minha memória. A memória superior provavelmente tem que ficar intacta. Senão eu não tenho a herança do meu aprendizado. Então, imaginem isso. Esta memória, né, vai ter que ficar intacta. Onde ela fica? No espírito. Então, é o espírito que vai carregar a nossa herança. Porque o perispírito ele vai mudar. Está complicado? Se nós vamos mudar de forma, podem acontecer 2 coisas. Nessa mudança de forma, passando para um outro estágio, vamos supor que parte do envoltório do espírito permaneça. Mental superior, vou dar um exemplo. Mental superior permanece, muito bem, mas as outras todas têm que mudar. Por quê? Porque nós vamos para outra vibração, nós vamos para outra mudança molecular. Né? As ligações moleculares serão outras, diferenciadas. Nós estaremos mais sutis com a nossa evolução. Não é isso. Você está completamente errado. Mental superior também não fica. Aonde fica? Em alguma coisa. No espírito. E aí nós vamos também entender que o espírito seria aquele local, no final das contas, que responderia aquela pergunta: onde estão gravadas as leis de Deus? Resposta: na consciência. Onde é a consciência? Então, em última análise, no espírito. Por quê? Quem é que vai purificar-se e esclarecer-se? O espírito. Então, o esclarecimento é para o espírito. É lá que ele vai guardar toda a nossa herança de aprendizado, sem a qual nós não conseguiríamos, né, esse processo evolutivo. Porque dentro do processo evolutivo tem que estar muito forte. Peço até desculpa a vocês, mas provavelmente estará o nosso saber da dor do outro. E o nosso saber da dor do outro, e é por isso que nós temos que passar por todos os processos, por isso que nós temos que vir a todos os planos, nós temos que saber da dor do outro. Os gregos trazem isso muito bem no mito do curador ferido. O curador ferido torna-se, né, que é Quiron, o centauro, ele torna-se, chega ao esplendor do seu saber e da sua maneira de curar, depois que ele foi flechado, porque antes ele não sabia o que era dor, ele ia tratando. Entendeu? Essa nossa colocação. Dúvidas atrozes que povoam seus corações iguais ao meu. Tem 2 perguntas aqui, Sérgio. Pensei que isso é retórico, dúvidas é retórico. Vem você.
Eu vou começar com a da Deise. Você está vendo aí no chat? Não. A Deise pergunta: o corpo búdico ainda não é o espírito? Não. Boa pergunta. Não, não é. Não é. Aí eu jogo a pergunta agora para todo mundo. Qual é o papel do corpo físico Espera aí, Paulinho, desculpa. A Deise que perguntou? Foi. Deise, eu estou dizendo que não é, porque senão ele chamava espírito. Eu estou usando uma lógica de engenharia. Não é. Se tem outro nome, não é. Entendeu? Não é. Eu acho que é uma das cascas da cebola, porque eu acho que é uma astrologia. Eu até posso estar dizendo uma bobagem via internet, isso é terrível. Mas tem uma centelha divina, a centelha divina. Né? Então, essa coisa que é a perfeição. Se tem uma centelha, se tem uma perfeição em nós, esta perfeição não precisa de evolução. Eu vou aprofundar o seguinte: quando nós nascemos simples e ignorantes, não se trata da centelha divina. A centelha divina é todo o nosso potencial que está ali. Né? Então, não se trata disso. Né? Porque aí... mas poderia ser, eu vou procurar para estudar sobre isso, ler sobre isso, pode ser que seja, na opinião, a palavra não seria bem opinião, mas nos ensinamentos de algumas religiosidades, poderia ser o último estágio. Aí o que eu estou dizendo não é verdade. Então, mudando a sua pergunta, se você me permite, o búdico é o último estágio? Penso que não, mas pode ser. Olha, a pergunta aqui para todo mundo, e a Marisa quer falar também. Qual é o papel do corpo físico, do duplo etérico e do perispírito para não haver rejeição de órgãos transplantados? Papel do corpo físico, do duplo etérico, do perispírito para não haver problema? Existe alguma relação? É só o corpo físico mesmo que rejeita ou deixa de rejeitar um órgão? Tá, eu vou... olha só, eu não vou sair pela tangente, porque tem uma resposta lá na Ramatiz, né? O pessoal da Ramatiz tem uma resposta a respeito do estudo, mas eu vou dizer da seguinte maneira. Olha, a pergunta é excelente, mas eu vou dizer uma coisa que não vai satisfazer tanto, mas eu vou dizer o seguinte: se houver rejeição, é por programação reencarnatória, sem dúvida nenhuma. Marisa, queria perguntar? Por quê? Espera aí, posso acrescentar, Paulinho? Pode, claro. Por quê? Porque existe rejeição, sim. E existem outros que não há rejeição. A medicação é a mesma. A escolha do órgão doador é o mesmo. Compatibilidade, essas coisas todas. Se eu sei que nenhuma folha cai sem que o sagrado saiba, qualquer coisa de rejeição, eu poderia dizer sobre mecanismo. Por que eu não vou falar sobre mecanismo? Porque eu não sei. Né? Poderia inventar aqui duplo etérico, aonde estão os chakras, a entrada de energia. Não sei, não vou dizer bobagem, mas uma coisa eu posso dizer. Se há rejeição, ou é da programação reencarnatória, sabe? É da programação reencarnatória, que pode mudar em função, obviamente, das escolhas que a pessoa vai fazendo na vida, mas tem uma programação reencarnatória. Agora, funcionamento, né? Eu tenho até aqui uma apostila, né? Poderia até pegar aqui da Ramatiz, que essa colocação é feita lá, a respeito de rejeição dos órgãos. Entendeu? Mas como a gente sabe que tem e não tem, há e não há rejeição, então eu posso afiançar isso, que é com permissão divina. Marisa, quer perguntar? Assim, quando você estava falando, que você falou da questão da memória, né? A gente pode falar memória espiritual, está correto falar assim? Sim, sim. Quer dizer, então essa memória espiritual, enquanto a gente está encarnado, ela está na mente, não é isso?
A memória espiritual? É. Não, eu diria para você o seguinte: a memória espiritual, ela é um programa que roda no cérebro. Está no cérebro. Ela roda no cérebro. Roda É no um cérebro. software que roda no hardware do cérebro. A gente pode dizer que a consciência... Consciência é o nome que nós usamos aqui. No Espiritismo, no instante em que os amigos espirituais dizem onde está a lei moral, está na consciência, é algo que transcende ao corpo. Tá. Quer dizer, é desse espírito... Do espírito. Exatamente. Aí vem aquela questão do não retrogradar, porque é uma aquisição. Aí você pode até dar para trás, não no aspecto que algumas religiosidades apresentam de se transformar em um animal, mas você pode retrogradar no seu entendimento. Seu conhecimento pode ser grande, mas a sua evolução espiritual pode não ser. Mas aquele conhecimento está ali. Por isso que a quem for muito dado, muito será cobrado. Então, aquilo está ali. Então, eu sei, eu tenho que fazer, mas eu posso não fazer. Mas, numa outra situação, eu digo, agora eu aprendi, vou fazer. Então, aquilo está lá comigo. Eu posso não lançar mão, arbítrio. Né? Aí me veio uma questão assim. Então, se eu estou falando dessa memória, que é do espírito, ou dessa consciência, na verdade, eu estou falando da identidade daquele espírito, né? Levando um pouco para... Sem dúvida, sem dúvida. É isso, a identidade do espírito. Que é uma situação passageira. Aquela identidade do espírito é uma situação passageira. Por que ela é passageira? Porque o nosso destino é um só. Por isso que Jesus falou, nenhuma ovelha será perdida. E vou contar uma coisa que eu nunca disse aqui para vocês, que é aquilo. Até nós, como disse o Chico, nós e Lampião, um dia seremos muito bons no futuro. Tá certo. Tá certo. Quer dizer, essa identidade vai se transformando, ela olha vai só, evoluindo. O sujeito não diz assim, olha só, a fala da língua portuguesa é maravilhosa. Quando eu me dou conta da burrice que eu estava fazendo, qual é uma das frases que se usa? Vou responder. Fulano caiu em si. Em si. Então, aonde está o saber? Em si. No sujeito. É por isso que na terapia o terapeuta não dá palpite. Ele conduz o sujeito a pensar porque a decisão é dele. Palpite vira conselho de amigo, né, Sérgio? Exatamente. Aí a paciente chega e diz assim, você acha que eu devo me separar do meu marido? Então, quando ela cair em si, ela saberá aquilo que deve fazer. Porque o saber está onde? Está no sujeito. E por que o saber está no sujeito? Porque nós fomos criados simples e ignorantes com a centelha divina. E o saber está aí. E eu é que vou ao encontro do saber. Como eu disse na outra ocasião, para o saber divino, ninguém pode levantar o braço e dizer assim, olha, eu querendo acrescentar e abrilhantar o que foi dito, não, para Deus não dá isso. Não tem como. Já está. Tá. Sérgio? Muito obrigado, Sérgio. Valeu. Nada, Vamos meu fazer bem. a nossa Um abraço festa. do Luiz, hein?